comece mudando aqui dentro. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é Eles Vivem. É um tema curtinho e que nos remete à imortalidade da alma. Um tema interessante, até para o momento em que vivemos, em que no Brasil nos aproximamos, se é que enquanto nós fazemos a live não passaremos, não atingiremos, a marca trágica dos 150 mil mortos pela Covid. No mundo, já são mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas pela Covid. E estamos aí num número que não para de crescer, não temos ainda a vacina, e a gente passa a perceber que muitos já tiveram que lidar com a desencarnação de familiares próximos, outros com familiares um pouco mais distantes, ou amigos queridos. Dificilmente algum de nós não tem um conhecido, um amigo, um familiar que não desencarnou de Covid. Aqui em casa, minha esposa teve que se despedir sem nem ver o corpo da sua avó há 2 semanas. Nós temos outros familiares contaminados e alguns precisando de maior atenção. E antes de entrar nessa live, eu até atrasei porque fiquei sabendo que o irmão de um amigo muito querido está numa outra cidade, ali naquele momento em que praticamente não há mais o que fazer. Então, o Facebook da gente, as redes sociais, não sei se está acontecendo com vocês, mas na minha a gente percebe um número realmente maior de pessoas desencarnando. Muitas pessoas mudam a foto ali para luto, do WhatsApp, enfim. É um momento diferente, de desencarnação coletiva, que não acontece com tanta frequência. A última pandemia que nós temos notícia, de uma proporção maior do que a atual, é bem verdade, é a chamada gripe espanhola, que inclusive vitimou Eurípides Barçanufo, lá no ano de 1918. Mas, vez ou outra, a humanidade recebe essas tragédias que levam muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí precisamos refletir a respeito da imortalidade da alma, não para que desprezemos a existência, porque este é um equívoco que é complicado, e alguns podem até cometê-lo, de imaginar que, porque somos imortais, precisamos desprezar a vida, já que continuaremos vivos. Ou imaginamos que, por sermos imortais, podemos lidar com indiferença em relação à dor do outro, e muitas vezes lidamos. Às vezes até falamos, onde é que se viu você chorar pela morte de alguém? É complicado porque a morte, ela continua sendo um fenômeno que nos marca, que nos traz um desconforto. Nós temos ainda dificuldade das despedidas. Na verdade, temos dificuldade das várias despedidas que realizamos ao longo da vida. Isso basta a gente olhar alguns momentos da nossa existência. Às vezes, coisa que não prestamos tanta atenção, não damos tanto valor, mas vejamos como nos comportamos quando vamos fazer uma viagem mais longa. Eu me recordo das primeiras vezes que eu viajei de avião, às vezes para ficar 2, 3 dias fora de casa. 1 semana foi o tempo que eu passei mais longe da família. Quando eu entrei, me recordo, quando eu caminhava em direção ao avião, que eu olhava para trás e via a minha esposa, e naquela ocasião eu tinha apenas o meu filho mais velho, e os meus pais ali no vidro aqui no aeroporto de Uberlândia, eu fazia tchau e eles faziam tchau do outro lado, e aquilo eu caminhava chorando, como se eu nunca mais fosse vê-los. Então a gente tem dificuldade com despedidas, isso é natural, faz parte, porque a convivência, a gente acaba acostumando, criando laços afetivos, como era no caso de eu em relação aos meus familiares. A despedida, por exemplo, dos pais quando vão deixar os filhos na escola no primeiro dia, na primeira vez. É aquela sensação de desligamento, como se algo nosso ficasse para trás, na escola. Então a gente vai para casa chorando. Os filhos, na maior parte, ficam rindo, às vezes chorando também. Mas aí a reação, é claro que em todos os casos, ela é individual. Há pais que deixam os filhos nas escolas tranquilos, mas há outros que choram.
Há pais que não aguentam ficar o dia longe dos filhos e buscam no meio da aula. E há pais que não querem me buscar, falam, fica aí ao menos mais uns 2 meses, né? Então as reações são individuais, é claro. E tem aquela, quando o filho, por exemplo, vai mudar de escola, a despedida dos amigos que conviveram ali com ele ao longo daquele ano, ou ao longo de alguns anos. Recordo, e me permita mais uma experiência pessoal, eu frequentei a mesma escola do jardim até a 6ª série. Na 7ª série, tive que mudar de escola, e vários daqueles meus amigos estavam comigo desde o jardim. E ficaram anos e anos. E aí, no último dia de aula, aquela festa de despedida, muitos continuariam naquela escola. Eu queria mudar, fiquei mal. Acho que chorei, não me recordo, mas foi um momento difícil. Ou quando nós nos desligamos de algum emprego. Estamos acostumados a conviver com aqueles no ambiente de trabalho. E quando saímos ou quando alguém sai, às vezes choramos, às vezes ficamos mal. Então é natural a gente ter essa sensação de perda. Porque, de fato, alguns amigos da escola, eu nunca mais os vi. Outros eu reencontrei na faculdade, reencontrei nas redes sociais, ou na rua. Alguns outros não. Nunca mais os vi. Mas a gente tem uma dificuldade de lidar com a perda de amizade, perda de um relacionamento, até de objetos. Quando perdemos dinheiro, a gente fica desesperado. Quando perdemos alguma coisa, é ruim, é desagradável. Então a gente às vezes relaciona a morte com a perda. E não tem problema falar perdi um irmão, perdi um pai ou uma mãe. Claro que isso aqui é força de expressão, vira questão de hábito. A gente fala, perdi. E a gente às vezes quer corrigir a pessoa, né? Ah, você não perdeu, ele continua vivo. A pessoa sabe que continua viva. Mas ela fala, perdi, questão de palavras. Os espíritos chamam a atenção de Kardec, desde que a gente entenda e se entenda, as palavras pouco importam. O que a gente precisa ter em mente muito forte é que, de fato, a morte não nos faz perder definitivamente alguém. A gente perde aquela convivência mais próxima, aquela convivência do dia a dia. Mas a perda no sentido de que nunca mais vou ver, como aconteceu com os meus amigos da escola, no caso da morte, essa possibilidade só existe para aqueles que nós não criamos vínculos. Porque todos aqueles que se amam estão fadados a um dia se reencontrar. Isso é da lei. Porque a morte não pode destruir o que o amor construiu. Todos os laços afetivos criados ao longo da existência permanecerão, mesmo que a morte destrua o nosso corpo. Não importa a idade, se é nos primeiros dias de existência, nas primeiras horas, que talvez ontem uma amiga me chamou pedindo preces, uma mãe foi dar um parto de risco, a criança nasceu, depois de algumas horas desencarnou. E a mãe estava sentida, porque ela criou amor por aquele filho. Mesmo que por algumas horas tenha ficado ali, mas ficou alguns meses na sua barriga. E será que a morte agora acabaria com essa vinculação desses dois? Não pode ser assim. Então é necessário a gente trabalhar a ideia de que a desencarnação é um processo sofrido de saudade para todos nós. Para aquele que se despede de alguém no túmulo e para aquele que está no túmulo, ou o corpo está no túmulo, melhor dizendo, porque este se despede de várias pessoas. Então é curioso, porque nós que ficamos, que estamos encarnados, nos despedimos de um. Mas aquele um se despede de vários. Então é importante a gente entender, como o título da palestra nos fala, eles vivem. E Leon Denis, vocês viram aí que eu faço parte do Grupo Espírita Leon Denis aqui em Uberlândia, coordeno o Congresso Espírita Leon Denis,
E Leon Denis é um autor que me fascina, um autor que me encanta pela forma clara, lúcida, com que ele aborda vários temas, inclusive sobre a questão da imortalidade. E um livro que nós vamos explorar muito aqui nesse estudo de hoje é o livro O Problema do Ser e do Destino. Deixa eu achar aqui na minha mesa, porque Leon Denis e Allan Kardec não saem da minha mesa, fica aqui. O Problema do Ser e do Destino. Talvez algum de vocês estejam estranhando não ter a palavra dor no título. A Federação Espírita Brasileira publicou com o termo dor, que é uma das edições que Leon Denis também chegou a publicar em francês. Mas a editora Seld, até onde se sabe, publicou a última edição. E a última edição não tem a palavra dor no título. Mas o conteúdo, tanto da FEB quanto do Seld, difere basicamente da tradução, já que cada uma tem um tradutor. E faz sentido, só explicando rapidamente, porque a primeira parte do livro, Leon Denis vai trabalhar o problema do ser. Na segunda parte, e cada parte tem vários capítulos, na segunda parte ele trata do problema do destino. E na última parte ele não fala do problema da dor, ele fala das potências da alma, dedicando 2 capítulos para falar da dor. Então é só esse parênteses que eu faço aqui para explicar. E lá no capítulo intitulado A Morte, quem quiser pesquisar aí depois, é o capítulo de número 10, está na primeira parte. Ele vai dedicar ali 20 páginas para falar da morte de uma maneira que esclarece demais. Já teve ocasião de pessoas me procurarem com dificuldade para se consolar em relação à morte de algum familiar, algum ente querido, e pessoas que não eram nem espíritas, e me pediam a indicação de um livro. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa que não é espírita, quando ela pega um livro dos espíritos, ou o próprio problema do ser do destino desde o começo, pode ser que ela não entenda, pode, no começo, tenha dificuldade, e às vezes até pare de ler o livro. Então, mais de uma vez, o que eu já fiz? Indiquei este capítulo, porque o problema daquela pessoa era em relação à morte de um ente querido. E ela leu e vários relatos de que, assim, ajudou. Então, este capítulo, em específico, para quem está com dificuldade de compreender, será que a vida continua? Será que isso não é invenção dos espíritas? Em 20 páginas, Leon Denis traz não apenas um pensamento filosófico, mas também alguns conceitos importantes, algumas coisas práticas, e no final vai trazer alguns relatos publicados em jornais e revistas da época que nos mostram que, de fato, a vida continua. E lá Leon Denis vai dizer que quase sempre essa nossa dificuldade que a gente tem de lidar com a morte, quase sempre é porque a morte parece-nos a perda, a privação súbita daquilo que fazia nossa alegria. Então, se a gente se sentir alegre ao lado de um ente querido ou de um amigo, e a morte representa a perda. Fala, nossa, eu perdi essa alegria, eu perdi essa companhia, essa convivência. E aí gera uma dificuldade. E essa dificuldade pode ser somada à ideia de fim da vida. Que, para nós espíritas, repito, já é complicado lidar com a desencarnação de alguém. Porque é a perda, é a privação daquela convivência física. Mas para muitos, além dessa privação, que para nós é momentânea, ou no aspecto físico, porque continuamos convivendo espiritualmente, para alguns, a morte do ente querido representa, de fato, o fim. Acabou. Nada de reencontro, nada de continuidade. E para outros, há uma ideia que eu acho que deve ser terrível, que é você conviver com a ideia de que aquele que você ama e que desencarnou foi para o inferno. Então a gente pensa, eles vivem onde? Tudo bem, nós espíritas acreditamos que eles vivem. Outros religiosos também, eles vivem onde? E quando se traz a ideia do inferno, a dor fica muito maior. A dor fica quase insuportável.
imaginar que aquele que eu amo está no inferno fazendo o quê? No inferno, como pintam aí as religiões, a alma fica queimando sem se consumir. É o fogo eterno, que foi utilizado na Bíblia em vários momentos, inclusive por Jesus, mas no seu sentido simbólico. Porque aquele que está sofrendo, muitas vezes, os próprios espíritos relatavam que era um sofrimento sem fim, porque eles não conseguiam, naquele momento, enxergar um fim para o seu sofrimento. Como nós encarnados, dependendo da situação em que estamos inseridos, a gente olha para aquele sofrimento e fala, isso não tem fim. Como quando conversamos com alguém que está passando por um problema grave na sua vida. Ele não consegue enxergar fim para aquele problema. Então é necessário a gente compreender que o Espiritismo vem dizer, eles vivem. Vivem segundo a maneira como eles construíram aqui, encarnados. Se construíram uma continuidade digna de um espírito que vai viver isso de maneira tranquila, eles vivem tranquilamente. Se, enquanto encarnados, não tiveram uma vida, né, que, como consequência, lhes traria tranquilidade e agora, naturalmente, encaram um sofrimento, eles vivem um período de sofrimento, mas é um sofrimento momentâneo, que terá fim. Às vezes, alguns amigos chegam e falam, William, mas esse negócio de falar que o suicida, que o criminoso sofre, como Kardec traz no livro O Céu e o Inferno, é muito sofrido. Realmente, não é fácil a gente entender que, às vezes, aqueles que amamos e que desencarnaram por conta do suicídio ou porque eram criminosos, têm que lidar com o sofrimento, mas é um sofrimento que acaba. Tem data de validade. E ainda assim, é muito mais consolador do que a ideia de que vai viver eternamente queimando no fogo que queima e não consome. E imaginar que as nossas preces podem auxiliar estes em sofrimento é extremamente consolador, porque nos mostra que mesmo aqui encarnados, nós podemos fazer algo por aqueles que vivem em sofrimento. E só de saber que eles vivem já é consolador. Que eles vivem nessas situações de um sofrimento que vai acabar. Eu me recordo de certa vez estar numa reunião de psicografia com um médium aqui perto da cidade de Uberlândia, acredito que vocês conhecem, Júlio Carvalho, em que quando o médium leu o nome do filho, uma mãe levantou da plateia e foi em prantos receber a carta. Eu me recordo até agora, ela ajoelhou diante da carta e deu um grito que emocionou a todos nós que lá estávamos. Ela disse assim, meu filho vive. Isso foi forte. Ela não queria saber qual o teor da carta, porque apenas foi chamado pelo nome do filho, que depois deu todas as provas, deu detalhes que ninguém sabia, somente ela. A assinatura no final da carta era parecida com a do filho. E ela, antes de ouvir o conteúdo, ela disse, meu filho vive. Isso para muitos pode ser, mas ela nem ouviu para saber que o filho vivia, tem que confirmar. Realmente tem que confirmar. Tem que fazer análise, tem que ter uma análise crítica. Mas a emoção dela foi tão grande, porque ela já havia percebido outras mães recebendo, com detalhes riquíssimos, que ela, naquele momento, ela, encantada, disse, meu filho vive. E depois, ao receber a carta, essa mãe continuou emocionada, tendo ali nas mãos a prova de que, de fato, o seu filho vivia. E entender a morte como esse momento de despedida para uns, reencontro para outros, é interessante. Leon Denis, no mesmo capítulo, A Morte, do livro Problema do Ser e do Destino, ele vai dizer que toda morte é um parto, um renascimento. Toda morte é um parto, um renascimento.
é a manifestação de uma vida até então oculta em nós. Vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Olha, ele compara a morte com um parto, e é interessante. Porque na medida em que nós morremos aqui, nós nascemos do outro lado. E ele vai dizer, um pouco mais para frente, que enquanto que aqui nós choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se no nada, acima de nós, seres etéreos glorificam sua chegada à luz. Então, olha, enquanto a gente está chorando aqui, do outro lado, alguns estão se alegrando. Enquanto a gente fala adeus, do outro lado, alguns dizem, seja bem-vindo de volta à sua casa. Porque é isso, a vida na Terra é uma viagem de ida. E no mundo espiritual é a viagem de volta. Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa palestra presencialmente em Bom Jesus, eu estaria aí numa viagem de ida. E quando eu voltasse para Uberlândia, não seria o caso, mas vamos supor que algum de vocês ficassem chorando aí. Quando eu chegasse aqui na minha casa, em Uberlândia, a minha família olharia para mim e falasse assim, oh, seja bem-vindo de volta, estamos contentes com a sua volta, com o seu retorno. É assim que funciona com a morte. É um constante ir e vir, mas tendo consciência de que a vida definitiva é a vida espiritual. Então estamos aqui, como dizemos sempre, de passagem. E Leon Denis faz o inverso, dizendo que, vou repetir o último trecho, que acima de nós, seres etéreos, glorificam sua chegada à luz, exatamente como nós nos regozijamos à chegada de um bebezinho, cuja alma novamente acaba de se abrir para a vida terrestre. E diz Leon Denis, os mortos são os vivos do céu. Então, vejam que interessante. Ele nos convida à reflexão, porque a gente, quando vai num hospital visitar ali uma criança que acabou de nascer, a gente fica em festa, a família programa ali, mandar lembrancinhas, mandar presentes, às vezes fazemos ali uma recepção para a mãe quando chega do hospital com o bebezinho no seu colo, ou fazemos algumas surpresas mesmo no hospital, reunindo ali uma família, quando é possível, né? Não sei como é que está agora nessa pandemia, mas apenas tratando agora, via de regra, tirando reflexão deste momento em que vivemos. Mas nós fazemos uma festa para comemorar aquele que nasce. Do mesmo modo, quando nascemos do outro lado, há uma espécie de festa, comemorando o nosso retorno. Num outro livro, Depois da Morte, Leon Denis chega a dizer, de uma certa forma, que pode chocar alguns, que se nós soubéssemos o que é de fato a vida, nós nos alegraríamos ao lado de um túmulo e choraríamos ao lado de um berço. Porque aquele que desencarna entra numa vida com mais liberdade. E aquele que reencarna perde a liberdade de espírito para entrar, ainda mais na Terra, que é um mundo de provas e expiações. E só fazendo aqui um parênteses para vocês não dormirem durante a palestra, eu até brinquei com uma amiga essa semana que eu estou quase pedindo revisão de contrato reencarnatório. Que tudo bem, que a gente reencarnou no mundo de provas e expiações, a gente sabia que não ia ser fácil. Mas eu acho que a gente não sabia que seria tão difícil, que não seria tantas provas e tantas expiações como a gente tem encarado. Uberlândia aqui está fervendo de calor, numa pandemia em que a gente não pode ou não deve sair de casa, se for sair tem que tomar cuidado com o uso de máscaras, mantendo distância das pessoas. E hoje, para piorar a situação, veio essa semana está com muita fumaça no céu, mas hoje misturou um vendaval de fumaça com poeira, que você olha para os prédios do centro da cidade e não enxerga os prédios. Essa é a situação de Uberlândia hoje. E já teve gafanhoto no Brasil, já teve enchente esse ano aí, vendaval. A coisa realmente está assim. Olha,
para a gente desencarnar, olhar para trás e usar uma expressão muito comum aqui em Minas. Vai olhar para a encarnação e falar assim, nu! O que aconteceu nessa encarnação? Então, essa é a visão. Agora, por conta disso, vale a pena desencarnar antes da hora? Não. Porque é justamente a forma como nós lidamos neste momento, e se o momento é grave, a forma como nós nos lidamos com ele pode representar maior progresso espiritual. William, mas e pode representar regresso? Não, ninguém regride. Mas pode representar maior comprometimento. Nós podemos sair da encarnação não piores do que quando nela entramos. Ninguém regride. Mas podemos sair da encarnação mais comprometidos pelos erros que cometemos. Isso pode. E como pode, viu? Pode muito, na verdade. E Leon Denis, então, ele vai... Só fazer um parênteses aqui. William, quer dizer, então, que todo mundo desencarna e tem uma festa do outro lado? E alguém talvez pode estar se lembrando do filme Nosso Lar. De André Luiz ali passando 8 anos, não me falha a memória, no umbral. Bom, meus amigos, a gente tem que ser transparente. É claro que às vezes o espírito desencarna e ele não tem condições de perceber aqueles que estão ao seu lado fazendo aquilo que nós chamamos de recepção. Leon Denis vai nos dizer que, da mesma forma que ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho. Sempre, em todas as ocasiões, vai ter alguém do outro lado nos esperando. Sempre. O problema é que, em algumas situações, aquele que desencarna não consegue enxergar. Mas o amparo não lhe falta. A questão aqui é de vibração, é de que ele não está sintonizado com aquele que lhe recebe. Mas o apoio existe. Então, esse é um ponto que a gente precisa reforçar. E aí, aqui, Denis vai dizer que depois de um período de perturbação, questão 163, Livro dos Espíritos, todos passaremos por um período de perturbação. Tem uma ideia de que todos nós iremos para o umbral, isso não existe. Mas que todos passaremos por um período de perturbação, isso é fato. Allan Kardec trata isso na questão 63 do Livro dos Espíritos. Então, depois de um período de perturbação, nós nos encontramos do outro lado do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, junto dos seres amados que conosco compartilharam as horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. William, perturbação, o que é isso? Vamos tentar entender um pouco. Perturbação é aquele período em que a gente não entende o que está acontecendo, está perturbado. É como a própria palavra diz, totalmente perturbado. Então pode ser que a gente tente aí conversar com alguém e não é ouvido, porque já estamos desencarnados. Ou a gente tente comunicar com alguém e não é visto, porque já estamos desencarnados e aqueles que estão encarnados que não são médiuns não nos verão. Então é interessante observar que a gente precisa ter cuidado, né? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, porque às vezes os espíritos podem ficar um bom tempo perturbados, achando que estão encarnados quando não estão mais. E aí eles tentarão conversar e não serão ouvidos. Então eu vou dar uma dica. Se vocês passarem a conversar com alguém que conversavam até pouco tempo, e este alguém não te ouve mais, olha, há uma grande possibilidade de que você já desencarnou. Hashtag, fica a dica, né? Às vezes você tenta conversar com alguém e esse alguém não está nem te vendo. Você conversa e esse alguém continua fazendo as mesmas coisas. É outro indício que você pode ter desencarnado. Eu brinco também que se você, de repente, começar a não ver mais a sua sombra, é porque a matéria que você está já não é mais aquela que tinha ali. Então, é outra possibilidade que você encarnou. Eu falo possibilidade porque, às vezes, você tenta conversar com alguém e ela não te responde, não te enxerga, mas pode ser que esse alguém esteja com o celular nas mãos.
E aí, de fato, ela não vai te enxergar e não vai te ouvir, mas não é porque você desencarnou, é porque é o danado ali, às vezes fica rolando o feed e não enxerga e tá ali no Twitter vendo as tretas e não vê. Então você está encarnado, é só esperar um pouquinho que daqui a pouco ela desocupa, daqui umas 3 horas, e aí você será visto e ouvido. E outra dica que eu dou é, às vezes a pessoa desencarna e ela consegue ver o próprio corpo. Então, se você, em algum momento, está vendo o próprio corpo, é um indício, eu vou explicar por que é indício, que você pode ter morrido. Por que é indício? Porque tem pessoas que têm facilidade de fazer ali a emancipação da alma, que muitos chamam de desdobramento. E aí elas veem o corpo realmente. Mas em algumas situações, a gente já viu até no filme, por exemplo, As Mães de Chico Xavier, né, em que o indivíduo morre lá e ele vê o próprio corpo e não entende, fica confuso. Isso é perturbação espiritual. Então a gente tem que trabalhar essas questões, porque tudo isso pode nos ajudar, num dado momento da nossa vida no mundo espiritual, a reconhecer mais rapidamente que já não fazemos mais parte dos dados do IBGE. Já não somos mais contados no mundo dos vivos. Então, quanto mais rápido a gente perceber isso, melhor. Melhor para a gente já entender, falar, opa, vamos lá, morri, o que eu faço agora? Faz uma prece, pede ajuda, fala, anjo guardião, me ajude porque eu preciso. E aí a ajuda vem, a gente toma consciência e vai buscar encontrar aqueles que já desencarnaram, tentar visitar aqueles que estão encarnados e que podemos visitar. Leon Denis vai trabalhar no capítulo A Morte, que a morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver os que amamos e deixamos aqui. Então isso pode se dar pelos sonhos. Muitas vezes, quando nós sonhamos com um familiar já desencarnado, pode ser um encontro espiritual, mas pode também não ser. Como é que eu vou saber se foi ou não? Olha, 100% saber não tem jeito. Mas já vi casos, por exemplo, em que a pessoa não havia pensado naquele parente, não tinha feito prece nem nada, e encontrou. E acordou com aquela sensação de bem-estar, com aquele encantamento, com aquela alegria típica de quando nós encontramos alguém que amamos. Então é importante. E às vezes também encontramos alguém que a gente não gosta tanto assim e acorda com aquele mal-estar, com aquela sensação ruim, da mesma forma quando ficamos com mal-estar quando encontramos alguém que não gostamos, enquanto aqui encarnados. Então essa ideia é importante. E Denis vai dizer que, nesse detalhe de eles vivem, e eles vivem e fazem o quê? Leon Denis chega a dizer que do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrem em sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. Então, olha que bacana, a pessoa desencarna. Se ela gostava da ciência, ela vai continuar vinculada a esse assunto. Aqui agora ela vai ficar torcendo e talvez colaborando para que a humanidade, de fato, descubra alguma vacina para o coronavírus ou descubra algum remédio que realmente tenha eficácia. Vai estar vinculada ali ao desenvolvimento social, aí talvez inspirando pessoas, líderes de várias nações, de organizações como, por exemplo, a ONU, a OMS, vinculadas a questões diversas no planeta, desenvolvimento político. E aí esses podem continuar inspirando para o bem ou para o mal. E o desenvolvimento religioso. Me recordo de uma carta que Leon Denis escreveu para o Brasil no ano de 1923, dizendo, ele reconhecendo que o fardo da vida estava pesado. Ele já estava cego, já um pouco mais adoentado, 77 anos de idade, e aí ele reconhece, olha, acredito que o momento da morte se aproxima. E ele dizia que as dores e sofrimentos da vida seriam como que para coroar a sua laboriosa existência. E ele complementa dizendo que em breve
tornarei a encontrar no além os amigos que partiram antes de mim, para, junto com eles, continuar trabalhando na divulgação da causa espírita. Então, Denis não tinha aquela ideia de morte para descansar. A morte para Leon Denis significava novas possibilidades de trabalho naquilo que ele gostava de fazer. Então, meus amigos, nunca é tarde para que a gente tenha vontade de estudar um assunto. Eu mesmo estudo alguns aqui que eu vejo não tem nada a ver com a minha área profissional. E aí eu percebo, falo, gente, para que eu estou estudando isso? Bom, primeiro que conhecimento é sempre importante. Eu estava até preparando essa palestra e pensei, vai que eu desencarno logo, ou eu torço para que isso não aconteça, mas vai que acontece, eu possa desencarnar com alguma bagagem além daquilo que eu estou acostumado a estudar. Algumas coisas sobre economia, sobre aspectos sociais, mesmo políticos, religiosos, além do espiritismo, porque tudo que é conhecimento é importante. E aí Denis vai continuar dizendo um pouco mais para frente em relação às nossas visitas ao cemitério. Podemos visitar cemitérios? É claro que podemos. Não tem problema. Mas é importante que a gente saiba que os nossos entes queridos vivem, eles vivem, mas não ali no cemitério. Pode ser que alguns deles estejam vinculados ali? Pode ser que sim. Não estou tirando essa possibilidade, até porque alguns médiuns dizem que quando vão aos cemitérios, há realmente alguns espíritos que ficam ali. Inclusive, instituições espíritas fazem trabalho de ir aos cemitérios, fazer preces, orações, vibrar por eles. Mas, via de regra, eles não estão mais lá. E mesmo que estejam, a gente pode fazer uma prece por eles à distância, estando na nossa casa. Porque se eu falo que a minha prece só será eficaz se eu estiver junto ali dos despojos mortais, aí aqueles que desencarnaram, por exemplo, em alto mar, e que o corpo nem resgatado foi. E aqueles que desencarnaram nas montanhas, cujo corpo não fora resgatado. Um casal de amigo muito querido do grupo que faço parte viajou com a família nessa semana e chegaram lá no local. O pai do nosso amigo, irmão e membro do grupo desencarnou. Chegaram num dia, no outro dia cedo, o pai deu um infarto fulminante. E por conta da dificuldade de trazer o corpo para cá e tudo mais, e a família estava toda lá, com os filhos, tudo, eles decidiram sepultar o corpo dele lá, em Ilhéus, na Bahia. E será agora que para a prece deles valer, eles precisarão todas as vezes viajar para Ilhéus para fazer uma prece no pé do túmulo? Não. Porque a prece vai longe. A prece vai onde a gente nem imagina. Então, Leon Denis vai dizer assim, não pergunteis às pedras do sepulcro qual o segredo da vida. Ficai sabendo que os ossos e as cinzas que lá repousam nada são. As almas que os animaram deixaram aquele lugar. Elas revivem, sob formas mais sutis, mais refinadas, do seio do invisível, onde vossas preces as alcançam e as comovem, elas vos veem, vos respondem e vos sorriem. Estão com frequência a vosso lado, os seres pranteados que ides procurar no cemitério. Tem gente que quando lê isso fica até com medo. Ai, tá do meu lado, tá junto comigo. Às vezes sim. Quando nós oramos com o coração, com sinceridade, com amor, e o espírito tem condições, porque isso também depende. Não é assim, eu faço uma prece agora e o espírito aparece do meu lado. Mas quando ele tem condições, quando ele pode vir, ele vem. Fica ao nosso lado, nos vendo, nos respondendo mentalmente, sorrindo com a gente, nos inspirando. Continua Leon Denis dizendo que em torno de vós paira a multidão dos homens desaparecidos com a morte, multidão confusa, que revive, vos chama e vos mostra o caminho a percorrer. Como Paulo disse, né? Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas.
Bom, meus amigos, Leon vai continuar trazendo reflexões importantíssimas. Eu deixo o convite para que vocês pesquisem depois com calma. Pelo menos este capítulo, repito, número 10 do livro O Problema do Ser e do Destino. E eu encaminho para a conclusão das nossas reflexões, lendo mais um trecho, porque às vezes a gente pensa assim, a morte não devia existir. A morte é muito cruel. Ou Deus não é bom porque nos colocou a desencarnação como um fato, que não sabemos quando, mas vai acontecer com a gente e com aqueles que amamos. Tudo aquilo que nasce um dia vai morrer. A vida não tem contrário. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é o nascimento. Tudo que nasce, morre. Mas nada nos tira a vida. Não existe oposição à vida. Estaremos sempre vivos, ora com corpo, ora sem corpo. Mas Leon Denis, filósofo que era, não por formação, mas pela forma como analisava e refletia as coisas, ele vai dizer assim e questionar: de fato, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? Vamos supor que Deus agora modificasse as suas leis, o que é impossível, mas supondo apenas, ele falasse para todos nós: a morte não existe mais. Leon Denis vai dizer assim para nós: o globo tornar-se-ia muito pequeno para conter a multidão dos humanos. Com o peso da idade e a decrepitude, em um dado momento, a vida parecer-nos-ia tão insuportável que preferiríamos qualquer coisa a seu prolongamento indefinido. Chegaria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil na ação comum, a existência revestir-se-ia para nós de um caráter de penosa monotonia. Então, meus amigos, recordo-me de um caso acontecido com Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, em que ele recebia muitas pessoas desesperadas, desalentadas, tristes, e buscava nele uma força, porque ele, tetraplégico dos 20 até a sua desencarnação com 50 anos de idade, cego dos 2 olhos dos 30 aos 50, com vários outros problemas, cardíacos inclusive. Certa vez, uma mulher vitimada com câncer, já ali com poucas semanas ou meses de vida, segundo o prognóstico médico, essa mulher se aproximou e disse: Jerônimo, Deus é cruel. Deus não é bom, porque se ele fosse bom, a morte não deveria existir. Aí Jerônimo ficou pensativo e disse: minha irmã, como assim? Você acha que para Deus ser bom, a morte não deveria existir e que todos nós deveríamos ficar encarnados neste mundo? E ela disse: sim, se Deus fosse bom, esta seria a forma como nós ficaríamos aqui, todos vivos para sempre, aqui neste mundo. Aí Jerônimo se dirigiu a ela dizendo: para mim não seria nada agradável ficar eternamente cego, com problemas cardíacos, preso a uma cama como essa. A mulher queria imortalidade no corpo porque o seu corpo, segundo o seu ponto de vista, era perfeito, já que ela enxergava, falava e se movimentava com facilidade. Mas para aqueles que tinham limitações, como Jerônimo, a imortalidade no corpo não era uma boa ideia. Portanto, meus amigos, olhemos para a encarnação. Não importa as limitações que temos, as dificuldades que enfrentamos, porque tudo é uma possibilidade de sair dela, sair da encarnação, maiores. Esse é o desafio. É a gente sair no momento certo, no momento que Deus nos chamar, e que a gente possa olhar para trás e dizer: valeu a pena. Não foi fácil, e não é fácil, mas tudo aquilo que é difícil traz um sabor de vitória no final, traz um sabor especial. Então a gente precisa viver construindo esse sabor que será experimentado um dia, não sei quando, mas será experimentado por todos nós. O tempero que vai ter tudo isso
nós é que colocamos na medida em que vivemos. E cada um de nós constrói a sua história, como já disse a música. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Construamos o nosso futuro, agora, aqui. Fácil não vai ser. Mundo de provas e expiações não é um parque de diversões, infelizmente. Aqui realmente a gente lida com inúmeras dificuldades, mas que aproveitemos essas dificuldades para desenvolver em nós as virtudes que Jesus nos convida há 2000 anos. A empatia, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, o respeito por aqueles que sofrem, pelas vítimas da pandemia. Que a gente possa, neste momento de dor, quebrar um pouco o gelo da indiferença que muitas vezes domina os nossos corações, a indiferença em relação ao momento grave que nós atravessamos, a indiferença em relação às dificuldades que muitos lidam, e que a gente possa desenvolver um olhar especial para aqueles que mais sofrem, porque é isso que o Espiritismo nos convida a fazer. E, por fim, trago uma comparação que Leon Denis nos fala num dos seus livros, Depois da Morte, comparando a nossa existência com a da lagarta, ou mandruvá, depende do local, alguns chamam de maneira diferente. Aquele bicho que rasteja pelo chão, como nós rastejamos. Nós somos um pouco mais rápido do que eles. Quando queremos ir longas distâncias, uma velocidade maior, precisamos de um automóvel, de um avião, de algum outro meio de transporte, porque sem eles nós rastejamos pela terra. Chega um certo momento em que essa lagarta fecha num casulo, numa crisálida, e muitos de nós olhamos para aquele fenômeno e dizemos: morreu, é o fim, acabou a lagarta. Como muitos de nós, quando vamos a um velório e nos deparamos com um caixão, dizemos para um ente querido: acabou, morreu, é o fim. Só que a lagarta, depois de um breve período, ela rompe aquela casca, ela rompe aquela crisálida, aquele casulo e vive. Voando e vivendo como não vivia antes. Indo a lugares que não podia ir antes enquanto era uma pequena lagarta. Assim acontecerá com aqueles que amamos e com cada um de nós. Num dado momento, romperemos esse casulo chamado corpo físico e alçaremos voos e voaremos para lugares que não podíamos e não podemos ir enquanto estamos encarnados. Portanto, meus amigos, aqueles que amamos, eles vivem e nós vivemos. Neste momento, nós com corpo e muitos daqueles que amamos sem corpo, mas todos vivos para um dia nos reencontrar e continuar essa jornada em busca da tão necessária pureza espiritual.